A mãe ouviu um barulho de um raspar debaixo da cama, quando puxou. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Laura Soares era mãe da pequena Inês e morava em um apartamento de 2 quartos no 3º andar. Laura era introspectiva, cautelosa e, acima de tudo, desconfiada de estranhos. No entanto, 1 ano atrás, ela havia quebrado essa regra. Ela decidiu alugar o quartinho ao lado do de Inês para aliviar o peso financeiro. Quem veio alugar foi Tiago Mendes, um estudante do último ano de Ciência da Computação da USP. Ele era alto, magro, rosto claro, falava pouco e era educado. O jeito de Tiago falar era tão suave que parecia quase invisível. Eu não vou incomodar, Dona Laura, Tiago dissera no primeiro encontro. Só preciso de um lugar tranquilo para estudar e fazer meus projetos. Durante 6 meses, Tiago cumpriu a promessa. Sem barulho, sem visitas, sem fazer nada que preocupasse Laura. Às vezes, ela até se sentia um pouco culpada por ter sido tão desconfiada. Ele parecia o inquilino perfeito. Então, Tiago avisou que iria se mudar. Sem uma razão muito clara. Consegui uma bolsa para um curso rápido em Belo Horizonte. Fico fora alguns meses, ele explicou. A voz dele era leve como a brisa da manhã. Laura assentiu com a cabeça, sem perguntar mais nada. Tiago deixou o quarto arrumado de forma suspeitamente impecável, o lençol esticado sem um vinco, a escrivaninha brilhando de limpa, até os livros estavam organizados por cor. Laura pensou, por um segundo, desse menino é muito caprichoso mesmo. Uma semana depois da partida de Tiago, surgiu o primeiro som de O 13X. A princípio, Laura achou que fosse o encanamento ou o vento passando por alguma fresta. Mas o som não era regular como o vento, nem úmido como a água. Ele tinha ritmo. 13X e taque. 13X e taque. O som só aparecia em um horário específico do dia, exatamente às 22h45, poucos minutos depois de ela se deitar. Na primeira vez, ela se sentou de sobressalto, acendeu o abajur e olhou ao redor. Nada. Na segunda noite, ela se abaixou para olhar debaixo da cama. Também não viu nada além de alguns livros velhos e uma caixa de brinquedos antigos de Inês. Na terceira noite, Laura começou a se sentir inquieta. Mãe, disse Inês na manhã seguinte, enquanto comia cereal. Tô ouvindo um barulhinho na tua cama, e tipo um brinquedo ligado, mas não é legal. Laura ficou paralisada, tentando esconder sua reação. Você ouviu que tipo de som? 13X, tipo alguém riscando lápis ou um brinquedinho. Mas não é legal, mãe. É tipo, e igual quando a TV fica chiando. Laura engoliu seco. Ela não havia contado nada à filha, mas a menina também ouvirá. Aquilo tornava tudo ainda mais confuso. Passou a deixar o abajur aceso a noite toda, deitando-se de lado, como se alguém a observasse do travesseiro. Sentia como se houvesse um par de olhos escondidos em algum lugar, frios, invisíveis, pacientes. Na sexta-feira à noite, o som voltou. Pontualmente às 22h45. Laura ficou imóvel, olhos arregalados. Contou 13 repetições de O 13X taque, depois silêncio. O suor escorria pelas costas. Na manhã seguinte, decidiu contar à sua amiga Luciana, ex-colega de trabalho e agora engenheira de TI em São Paulo. Parece um dispositivo de transmissão escondido. Pode ser um gravador ou pior, uma câmera. Mas se for isso, onde está escondido? Laura sentiu um calafrio. Não pode ser. Só o Tiago ficou naquele quarto. Mas ele era tão cuidadoso, Luciana. Educado, falava baixinho. Luciana franziu a testa. Ser educado não significa ser inofensivo. E o cara fez ciência da computação. A gente aprende a esconder essas coisas. Aquilo deixou Laura sem palavras. Naquela noite, ela colocou o celular para filmar debaixo da cama, apontando para o canto de onde vinha o som. Tela preta, abajur suave. Ela apertou o gravar e se deitou como de costume. A noite passou pesada.
De manhã, na cozinha, enquanto Inês coloria um cavalinho de papel, Laura abriu o vídeo. Adiantando até o 13º minuto, ela viu uma pequena luz vermelha piscando bem suavemente, mas nitidamente, no canto sob a cama. A cada 2 segundos, um piscar. Seu coração disparou. Ela empurrou a cadeira silenciosamente, foi até o quarto e começou a revirar tudo, caixas de livros, prateleiras, gavetas. Levou quase 1 hora até encontrar um objeto do tamanho da palma da mão, liso, prateado, encravado entre 2 tábuas e o fundo da estante. Um relógio. Mas não era um relógio comum. 100 ponteiros. 100 números. Apenas uma superfície lisa que emitia o som OTAC 13 ou com regularidade, quase inaudível. Laura virou o objeto. Na parte de trás, havia uma microcâmera, praticamente invisível sem uma inspeção minuciosa. Ao lado, um compartimento de pilhas e uma entrada para cartão de memória. Ela puxou um micro SD de 256 GB. O coração dela apertou. O sangue pareceu subir aos ouvidos. Com as mãos trêmulas, ela colocou o dispositivo numa caixa de metal e a trancou. Sem perder tempo, ligou para Luciana. Por favor, preciso que você veja isso. Não quero abrir no meu computador. Tô com medo. Luciana chegou no início da tarde. Trazia seu próprio notebook, software de criptografia e um leitor de cartão. Enquanto Laura fazia café, Luciana começou a processar os dados. Menos de 10 minutos depois, Luciana olhou para cima, o rosto lívido. Laura, e se prepara. O que tem aí? Vídeos. Mais de 200 horas, e 2. No quarto. Se trocando, dormindo, falando ao telefone e até lendo livro. Também tem áudio. Tem até análise de movimento e estatística de horários. Laura despencou na cadeira. Sentia-se como se tivesse caído num buraco negro. Como isso? Luciana continuou, a voz seca. O pior é que alguns trechos estão sincronizados com uma conta em nuvem anônima. Eu tentei rastrear o IP e o cadastro tá no nome de Tiago Mendes. O ambiente ficou gelado como uma câmara frigorífica. E não é só isso, Luciana prosseguiu. Tem trechos de código que apontam para uma startup em Belo Horizonte especializada em análise de comportamento. Já ouvi falar. Eles usam dados reais para treinar inteligência artificial. Laura vomitou na pia. Quando levantou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas, Inês olhava da sala. Mãe, e você tá com dor de barriga? Laura limpou as lágrimas, balançou a cabeça. Mas seu olhar revelava uma verdade, o mundo dela acabará de desabar. O relógio permanecia imóvel dentro da caixa de ferro, mas o som de OTAC 13 ainda ecoava na mente de Laura como uma respiração distorcida daquele cômodo que antes fora tranquilo. Ela sentou-se no chão, encostada na cadeira, os olhos vazios encarando a cortina balançando ao vento. Não havia mais risos em sua cabeça, apenas um vazio enorme, como se uma parte essencial da vida tivesse sido arrancada sem anestesia. Luciana fechou o notebook e olhou para a amiga com compaixão. Laura, e eu vou te ajudar a expor isso. Mas você tem que se manter firme. Tem que estar lúcida. Quanto tempo? O quê? Quanto tempo ele me gravou assim? Luciana hesitou. Pelos metadados, em mais de 5 meses. Quase desde que ele se mudou. Meu Deus! E não tá só nesse cartão. O código mostra que ele mandava cópias para outro servidor a cada 3 dias. Ou seja, mesmo se tu quebrar o relógio, os arquivos ainda estão em algum lugar. Laura assentiu levemente, como quem não dormia há dias. Luciana, eu preciso revisar esse apartamento inteiro. Desta vez com cuidado. Cada centímetro. Tudo bem. Mas se prepara, e se não tiver mais nada, você pode acabar enlouquecendo tentando achar algo que não existe. Melhor isso do que viver com a sensação de estar sempre sendo observada. Luciana concordou. Começaram pelo teto.
Luciana pegou uma escada dobrável e um detector de sinal sem fio emprestado de um colega chamado Ernesto, especialista em segurança digital numa empresa de software em Salvador. Ele também mandou um recado. Se o dispositivo estiver emitindo sinal em até 50 metros e ainda ativo, esse aparelho vai detectar. Laura não sabia se queria que encontrassem mais alguma coisa ou não. Parte dela queria expor tudo. Mas outra parte, e temia que a verdade fosse ainda pior do que o que já sabia. Começaram pelo quarto. As tomadas já foram verificadas, né? Perguntou Luciana. Foram. Mas não tiramos o espelho ainda. Luciana desmontou o espelho da parede. Nada na parte de trás. Mas quando ela inspecionou a lateral da moldura, o detector acendeu. Um pontinho laranja piscava sem parar. Luciana franziu o senho. Droga! Tem um sinal fraco aqui. Luciana pegou um estilete e cortou com cuidado a parte de trás da moldura do espelho, separando com delicadeza a lâmina de madeira fina. Apareceu uma plaquinha de plástico, e dentro dela, uma placa de circuito do tamanho de um polegar, junto com uma pilha tipo moeda. Que tipo de dispositivo é esse? Provavelmente um microfone. Do tipo que usa BLE Bluetooth de baixo consumo. Pode funcionar por um mês. Laura ficou em silêncio. O espelho era o que ela encarava toda manhã. Agora parecia tê-la traído. Aquele desgraçado chegou a dizer que ia consertar o espelho porque estava meio solto. Luciana colocou o dispositivo com cuidado em um saquinho antiestático. Vou verificar os dados técnicos depois. Em seguida, foram para a sala. Inspecionaram tomadas, debaixo do sofá, embaixo da mesa. Nada. Mas quando chegaram à estante de livros, o detector de sinal voltou a acender. O sinal é bem fraco. Mas existe. Laura começou a tirar os livros, um por um. Por fim, atrás da contracapa de O A Sombra do Vento, um dos seus romances favoritos, encontraram um espaço escavado com estilete o suficiente para esconder uma pequena placa eletrônica. Luciana puxou-a com cuidado. Não é uma câmera. Outro microfone. Também BLE. Laura segurou o livro, tremendo. Foi enquanto eu lia esse livro, e ele estava ouvindo. Provavelmente em muitas noites, enquanto você lia e chorava, ele estava gravando tudo. As palavras de Luciana foram como uma lâmina. Mas precisavam ser ditas. Laura não chorou. Estava começando a se acostumar com o vazio por dentro. Depois de mais 2 horas, inspecionaram o banheiro, a cozinha e por fim o quarto da Inês. Luciana olhou para Laura. Você tem certeza? Esse é o quarto da sua filha. Laura assentiu, os lábios comprimidos. Inspecionaram o baú de brinquedos, debaixo do travesseiro, até o ursinho Pepito. Nada. Mas ao verificar a luminária em forma de estrela, o detector voltou a captar um sinal fraco. Luciana desparafusou a base. Dentro, além do circuito de controle da luz, havia outra plaquinha, soldada com precisão. Isso aqui não faz parte do design original, disse Luciana. É um microfone oculto. Laura fechou os punhos, os olhos vermelhos. A Inês dorme com essa luz todas as noites. Ele ouviu tudo? Luciana assentiu lentamente. Laura sentou-se no chão, abraçou os joelhos, imóvel como uma estátua. Ninguém disse nada por quase 5 minutos. Naquela noite, depois de removerem todos os dispositivos suspeitos, colocaram tudo sobre a mesa, 4 microfones ocultos, uma câmera, um transmissor BLE, uma tomada modificada e o primeiro relógio. Luciana catalogou, fotografou cada item e os colocou cuidadosamente em sacos numerados. Vou enviar esses materiais para o Ernesto analisar os sinais. E vou guardar uma cópia para o advogado. A gente precisa de provas limpas, com cadeia de custódia. Laura observava cada dispositivo como quem olha para fragmentos de uma memória roubada. Luciana, e se ele conseguiu instalar tudo isso, por que eu não percebi antes? Por que você não vivia desconfiando? Você confiava nas pessoas. E por que eu queria que minha casa fosse um lugar seguro?
Então ignorei o que era estranho. Luciana não respondeu. Apenas colocou a mão no ombro da amiga. Agora você percebeu. E está lutando. Naquela noite, Inês desenhava na sala. Laura sentou-se em frente à filha, tentando agir naturalmente. Mamãe? O que foi, meu amor? Aquele moço, o Tiago. Antes de ir embora, ele me perguntou que roupa eu gostava de usar para dormir. Laura congelou. Inês franziu a testa. Mamãe, que foi? Laura engoliu seco. Você pode contar direitinho o que ele disse? Sim. Naquele dia, ele perguntou, Inês, você gosta de dormir com camiseta de super-herói ou vestido de princesa? Eu disse vestido de princesa. Aí ele riu e falou, eu imaginei isso. A frase inocente da filha apertou o coração de Laura como uma garra. Mamãe, eu falei algo errado? Não, amor, você não fez nada de errado. Laura puxou a filha para seu colo, abraçou com força, as lágrimas caindo sobre o ombro da menina. Naquela noite, Laura não dormiu. Abriu um antigo armário de arquivos, tirou todas as cópias do contrato de aluguel de Tiago, mensagens trocadas, comprovantes de transferência. Vasculhou e-mails antigos, revirou todo o histórico de conversas com Tiago no aplicativo de mensagens. Nada suspeito. Nenhuma frase fora do lugar. Nenhum sinal de perversão. Luciana ligou por volta da meia-noite. Acho que você devia ir à polícia. Não. Sem mandado, eles vão dizer que eu mesma instalei os dispositivos. Então o que você vai fazer? Vou até a universidade dele. Luciana suspirou. Você sabe que eles vão empurrar com a barriga. Mesmo assim, eu preciso tentar. Eu não posso me calar. Na manhã seguinte, Laura deixou Inês na escola mais cedo e pegou um táxi até o campus da USP. Estava bem vestida, levava uma pasta grande e um HD externo com cópias dos dados. O setor de apoio ao estudante ficava no prédio administrativo. Ela foi atendida por um homem de uns 30 e poucos anos, chamado Jorge Barreto, coordenador responsável pelo cadastro dos alunos. Bom dia, posso ajudá-la? Vim denunciar um aluno da universidade, Tiago Mendes. Tenho provas de que ele instalou dispositivos de espionagem no meu apartamento enquanto era meu inquilino. Jorge franziu o senho. Sinto muito, e mais sem uma intervenção oficial das autoridades, não podemos agir. Não estou pedindo que punam ninguém. Só peço uma investigação interna. Sem queixa formal, sem mandado judicial, a universidade não pode acessar arquivos pessoais. Laura retirou o HD da bolsa. Aqui dentro tem 237 horas de gravação. Metade delas sou eu, no meu quarto, sendo filmada. A câmera foi instalada por um aluno de vocês. Os metadados mostram sincronização regular com uma conta em nome de Tiago Mendes. Jorge balançou a cabeça. Entendo sua revolta, mas esta é uma instituição de ensino. Seguimos protocolos. Sem respaldo legal. Ela se levantou. Obrigada. Vou acionar a imprensa. Talvez a Folha de São Paulo se interesse por uma universidade que acoberta aluno que espiona mulheres solteiras em suas casas. Jorge empalideceu. Espere e talvez eu possa comunicar a coordenação do curso. Laura não respondeu. Saiu do escritório sob o silêncio nervoso do corredor administrativo. Ficou no pátio da universidade, cercada de estudantes sorridentes, mas sentindo-se dentro de um filme de terror. Qual deles era amigo de Tiago? Quem já teria assistido aos vídeos? 3 dias depois, chegou um e-mail silencioso de um remetente desconhecido. Assunto: eu tenho o que você precisa. O remetente era Caio Estevão, aluno do mesmo curso que Tiago. Laura, não sei se você vai acreditar em mim. Mas o Tiago se gabava para mim e para alguns outros de que tinha um banco de dados real de rotina feminina, sem inteligência artificial, sem chatbot. Só precisava ir morar com elas. Laura lia cada linha com o coração em pedaços.
Caio anexou a captura de uma conversa antiga num fórum fechado. Tiago M. Vocês usam coisa fake, eu uso coisa real. 0x Ricardo, fonte dos dados? Tiago M. Colega de AP. Quarto. 3 meses e ela nem percebeu, emoticon rindo. Laura salvou tudo. Naquela noite, ao apagar a luz para dormir, Laura já não se sentia cansada. Sentia-se vazia. Vazia a ponto de não conseguir pensar. Em um sonho fragmentado, viu-se em um auditório imenso. No telão LED, cenas dela mesma de camisola, no quarto, coçando a cabeça, dobrando roupas, apareciam uma e outra vez. O som de 13 shiitake ecoava por todo o sonho. 3 da manhã. Laura acordou não mais por causa do som. Aquilo havia sido substituído por algo muito mais assustador, à memória. Ela se sentou na cama, o suor colando nas costas da camiseta. Ao lado, Inês dormia profundamente, abraçada ao ursinho de pelúcia de orelha rasgada chamado Pepito. Laura não conseguia tirar os olhos da filha. Ficou ali por quase meia hora, apenas para ter certeza de que a respiração de Inês seguia ritmada, sem sobressaltos, sem ansiedade. 9 dias haviam se passado desde a descoberta do relógio. Ela já não ouvia mais o som de 13x. Mas a sensação de estar sendo vigiada permanecia. Não debaixo da cama, mas dentro da própria cabeça. Luciana ligou às 10 horas da manhã seguinte. A voz estava apressada. Laura, eu encontrei mais dados. O quê? No cartão de memória havia uma partição oculta, criptografada com um algoritmo antigo. Eu consegui quebrar ontem à noite. Há uma pasta chamada Y-03. Tem quase 30 gigabytes. O que tem nela? Milhares de pequenos arquivos em vídeos cortados, com nomes baseados em horário e rótulos comportamentais tipo trocando de roupa, bocejando, olhando pro celular, coçando o pescoço. O coração de Laura disparou. Mais alguma coisa? Tem também um arquivo CSV. Nele estão registrados horários, comportamentos, tipo de som ambiente, estado da luz do quarto. Linha por linha. Meu Deus! E Laura, esses dados não foram apenas armazenados. Encontrei um script em Python que envia automaticamente tudo para um servidor da AWS em São Paulo. O nome do usuário é o Abarista Evo e está vinculado a uma startup de Belo Horizonte chamada Verdata Tech. Já ouvi falar deles, recebem dados reais para treinar inteligência artificial de comportamento humano. Laura segurou a cabeça. Na mente dela, o quarto onde lia romances, chorava silenciosamente por saudade do ex-marido, sussurrava canções com a filha, agora era só um laboratório de observação. E ela, um rato de teste inconsciente. Luciana, quer dizer que cada movimento meu, até piscar ou virar o corpo, foi registrado? Analisado? Analisado, rotulado, transformado em padrão. E vendido. A garganta de Laura secou. Naquela tarde, ela imprimiu todos os arquivos de log, metadados e tabelas de comportamento em um dossiê de quase 100 páginas, encadernado com capa dura. Nomeou de forma simples um perfil comportamental Laura Soares, 5 meses. Ao virar até a página 47, parou. Uma linha de dados se destacou. Horário, 3 horas 12 minutos e 54 segundos. Estado, falando durante o sono. Precisão da análise, 81,23%. Áudio, voz infantil indistinta. Laura ficou ofegante. Lembrou-se daquela noite, a única em que ela e Inês dormiram na mesma cama por causa da queda de energia. Dormiram juntas. Isso significava que Tiago também gravou Inês? Ela já não sentia mais náusea. Sentia frio, um frio que vinha de dentro. Naquela tarde, Laura buscou Inês mais cedo. No caminho para casa, tentou manter um semblante alegre. Como foi seu dia hoje? Bom. A professora me escolheu para pintar o mural da sala. E o que você desenhou? Uma menina com capa vermelha. Ela tá no meio da floresta. Mas tem um olho gigante no céu. Todo mundo tem medo, menos ela.
Laura olhou para a filha, quis perguntar mais, mas se calou. Não sabia se deveria sentir orgulho ou terror. Luciana voltou à casa de Laura na noite seguinte. Começaram a examinar parte dos dados já baixados. Eu rastreei o IP do servidor usado pelo Tiago. Adivinha de quem é? Verdatatec? No início, sim. Mas tem uma cópia sendo redirecionada às 2 da manhã de toda segunda-feira para um VPS localizado na Suécia. Totalmente anônimo. Então, não é só um lugar? Não só um. Pode haver dezenas. E eu duvido que o Tiago esteja agindo sozinho. Vi que ele acessava um grupo no GitHub chamado Shadow Cores. Eles compartilham datasets comportamentais na maioria das vezes, coletados de forma ilegal. Usam para treinar inteligência artificial de reação, como bots que leem emoções, olhares, linguagem corporal. Laura ficou muda. Agora entendo por que ele não precisava de deepfake ou simulação. Ele só precisava de vida real. E era a máquina de aprendizado dele. Luciana segurou a mão de Laura. Eles acham que dados são apenas recursos. Mas esquecem que esses recursos vêm de uma pessoa real, que respira, sente, vive. E agora, essa pessoa vai revidar. Laura começou a escrever. Não uma notícia. Não uma denúncia formal. Mas um registro para si mesma. Toda noite, após Inês dormir, abria o notebook e digitava cada detalhe. Quando vestiu o vestido branco com dente de leão estampado, ele rotulou como confiante. Quando chorei no meio da noite, ele anotou instabilidade emocional em transição para fragilidade. Quando abracei minha filha, ele classificou como um vínculo materno nível 4 de 5 ponto. Aquelas linhas, para ela, eram uma forma de retomar o controle sobre a própria narrativa. Ninguém mais diria quem ela era. Ela diria. Numa tarde, Laura foi até a loja de revelação fotográfica antiga do Sr. Mateus, na esquina da rua Barão de Jaguara. Ele era dos poucos que ainda usava equipamentos de filme e digitalização analógica. Mateus, preciso revelar algumas fotos e ampliar documentos. O mais rápido possível. Você parece exausta. Aconteceu alguma coisa? Estou sendo vigiada. Por alguém que já morou comigo. O Sr. Mateus apoiou as mãos na mesa. Então não é só impressão. Você precisa de um lugar seguro para guardar isso. Ele emprestou a Laura um HD externo de 2 terabytes e fez uma promessa. Se quiser mandar algo de forma anônima, conheço uns jornalistas antigos que ainda têm princípios. Laura agradeceu. Ainda não enviou nada. Precisava de mais provas. Naquela noite, Inês comeu menos que o habitual. Laura serviu suco de laranja e perguntou. Tá tudo bem, filha? Não gosto mais do meu quarto. Ele tá frio. Tá, e triste. Você viu algo estranho? Não. Mas sonhei que o Tiago tava na porta. Olhava pra mim. Laura pousou o copo, o coração disparado. Foi só um sonho, meu amor. Agora a mamãe tá aqui. Inês assentiu, mas seus olhos carregavam um medo sem nome. Depois de colocá-la para dormir, Laura voltou ao computador. Luciana havia enviado um mapa de rede com as conexões entre os dispositivos da casa e IPS desconhecidos. Um nó destacado, 114.98.201.223 Escandinávia, ativo há 138 dias. Laura ficou olhando como se pudesse atravessar a tela e ver o rosto de Tiago. Ela abriu um vídeo aleatório da pasta Noite Escura. Na tela, ela própria aparecia lendo um livro, de hobby fino, às vezes estalando os lábios, às vezes olhando para a janela. Nada chamava atenção até que viu Inês passar na porta do quarto, cabeça baixa, usando um pijama finíssimo. No canto inferior do vídeo, uma legenda surgia. Indivíduo infantil com baixa atenção sem proteção aparente. Laura bateu a mão na mesa. Já não chorava. Restava apenas uma sensação de raiva, até os ossos.
Na manhã seguinte, enviou um e-mail à coordenadora do curso de Ciência da Computação, Marina Alencar. Assunto: violação grave de privacidade Tiago Mendes. Prezada professora Marina. Sou Laura Soares. Encaminhei um dossiê descrevendo em detalhes as violações de privacidade cometidas pelo aluno Tiago Mendes. Se não houver resposta em até 72 horas, enviarei os documentos e provas às redações da Folha de São Paulo, UOL Notícias e Estadão. Não tenho mais nada a perder. E não ficarei em silêncio. Anexo: Vabaris_Leaks_parte 1.pdf. Naquela noite, Inês não pediu história. Só fez uma pergunta. Mamãe, e nossa casa é segura? Laura abraçou forte, sussurrando como uma oração. Ainda não, meu amor. Mas eu prometo, vai voltar a ser. Lá fora, a chuva começou a cair. Era o 16º dia desde que Laura descobrira o relógio. A universidade ainda não responderá ao e-mail. Ainda não havia investigação oficial. Ninguém ligou. Ninguém perguntou. Exceto Luciana, a única que permanecia ao lado dela. Laura sentou-se perto da janela, onde a cortina balançava suavemente. Do lado de fora, ficava a pequena varanda onde um dia ela plantou lavanda e hortelã. Agora, as plantas estavam secas, esquecidas. Não por preguiça. Mas porque, toda vez que olhava para a varanda, ela imaginava que havia uma lente. Vinda de algum lugar do andar de cima, de baixo, ou de um microdispositivo escondido na parede observando cada movimento seu. A parede. Era isso que mais a assombrava. Naquela noite, Laura se sentou diante da tela do computador e abriu novamente os arquivos de dados. Dessa vez, não buscava apenas por vídeos seus. Procurava todos os trechos em que Inês aparecia. Espalhados entre centenas de horas de gravações, ela via Inês surgir, atravessando o cômodo, falando durante o sono, chorando em meio a um pesadelo. Cada trecho vinha com uma etiqueta. Criança em sonho. Criança desatenta. Criança vulnerável. Cada palavra era como uma martelada na mente de Laura. Não era só ela quem havia sido vigiada. Sua filha também fora gravada, avaliada, utilizada. Laura abriu o editor de texto e começou a digitar sem parar. Tiago Mendes não invadiu apenas minha privacidade. Ele invadiu a da minha filha, uma criança de 10 anos, inocente, transformada em linha de dados no meio da noite. Ela imprimiu 3 cópias do relato, uma enviou para Luciana, outra para a advogada, e a última colocou dentro de um envelope lacrado, escrito à mão, para o jornal UOL Notícias Urgente. Na parte de trás, escreveu: se eu desaparecer, publiquem. Na manhã seguinte, ao sair para jogar o lixo, viu um pedaço de papel dobrado empurrado sob a porta. Nele, lia-se: pare com isso, Laura. Ninguém vai acreditar em você. Não se torne motivo de piada. Sem assinatura. Sem remetente. Ela ficou parada, depois pegou o celular, fotografou o bilhete e o enviou para Luciana. Laura, dele, começou a contra-atacar. Luciana, você tá pronta? Laura, tô. E dessa vez, não vou parar. Aquele dia estava chuvoso. Não forte, mas o suficiente para deixar o chão úmido e o cheiro de cimento molhado no ar. Laura parou diante dos portões da USP, segurando uma pasta de couro surrada. Dentro dela, levava tudo o que tinha, cópias dos dados, imagens dos dispositivos, seu relato impresso, e capturas de tela extraídas dos vídeos. Dessa vez, não viera suplicar. Viera alertar. Ela foi recebida por um representante da gestão estudantil, o Sr. Marcelo Cunha, por volta dos 50 anos, voz grave e um jeito de falar excessivamente diplomático, como quem teme desagradar qualquer um. Bom dia, Sra. Soares. Eu li seu e-mail. Esse assunto é bastante delicado. Mas como a senhora sabe, sem uma denúncia formal das autoridades competentes, a universidade tem dificuldade de intervir. Eu entendo, disse Laura, retirando um maço de fotos e colocando sobre a mesa. Mas acho que o senhor deveria ver isso.
As imagens exibiam cenas dela dormindo, se trocando, Inês cruzando a sala com legendas automáticas atribuídas a cada uma. O Sr. Cunha engoliu seco. Sinto muito. Isso é realmente grave. E o que pretende fazer? Nós vamos encaminhar o caso à coordenação do curso e à comissão disciplinar interna. Mas, não posso prometer nada. A universidade não pode tomar decisões com base apenas em imagens. Será necessário verificar. Verificar? Laura ergueu as sobrancelhas. Por acaso imagens de mim sendo filmada no meu quarto não são provas suficientes? Ou vídeos da minha filha de camisola também precisam ser confrontados só para ver se são reais? O Sr. Cunha abaixou a cabeça. Peço que a senhora mantenha a calma. Eu não preciso manter a calma. Eu preciso de justiça. Laura saiu da sala com uma sensação difícil de descrever. Não era exatamente decepção, era despertar. Ela havia nutrido esperança de que alguém dentro do sistema se posicionasse. Mas agora via com clareza, o sistema escolhe o silêncio como primeira resposta, especialmente quando o agressor é um estudante homem brilhante da área de tecnologia. No caminho de volta, Laura parou numa cafeteria perto da estação, onde Luciana já a esperava. E aí? Não vão fazer nada. Vão o encaminhar. Verificar. Empurrar. Luciana pousou a xícara de café. Eu imaginei. É assim que eles protegem a imagem e ganham tempo até você se cansar. Mas eu não vou me cansar. Luciana a encarou, surpresa. O que você quer dizer com isso? Eu tô escrevendo. Tudo. Um rascunho. Rascunho do quê? Uma autobiografia curta. Quando a casa deixou de ser segura. Vou mandar para os 3 maiores jornais. E se não publicarem, eu faço uma live. Luciana assentiu. Não disse nada. Mas o olhar dela estava carregado de determinação. 2 dias depois, Laura recebeu um e-mail do professor Renato Oliveira, orientador do TCC de Tiago. Assunto: uma palavra de precaução. Prezada senhora Laura. Li os materiais que a senhora enviou. Não porque me foi solicitado, mas porque Tiago foi um aluno que sempre admirei. Entendo a dor que está passando. Mas peço licença para ser direto, tornar esse caso público pode prejudicar gravemente sua imagem e a de sua filha. Esta sociedade, como bem sabemos, não é gentil com mulheres que ousam dizer o indizível. Recomendo cautela. Laura leu e releu o e-mail, mas não respondeu. Em vez disso, imprimiu e sublinhou a frase: esta sociedade não é gentil com mulheres que ousam dizer o indizível. Depois, fotografou a folha e salvou numa pasta chamada Os que pedem silêncio. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, a campainha tocou. Um homem desconhecido estava à porta. Usava casaco de couro, parecia ter um pouco mais de 30 anos. A senhora é Laura Soares? Sim. Meu nome é Álvaro Dias. Sou aluno do último ano de Sociologia. Fiquei sabendo do seu caso, e por um grupo privado. Um colega da área de computação comentou. Laura o encarou. O que você quer? Nada. Só queria que soubesse, do Tiago se gabava com alguns do grupo sobre os dados reais o que estava coletando. Ele chamava isso de o tesouro acadêmico. Alguém alertou, mas ninguém fez nada. Por que está me contando isso? Porque acredito em você. E me repugna ver professores aconselhando você a se calar. Álvaro tirou da mochila uma cópia impressa de um artigo num fórum de estudos comportamentais, onde Tiago havia postado um trecho com o título A pureza do comportamento humano bruto. Nele, dizia: momentos inconscientes como uma mulher ajustando o sutiã no quarto, ou uma criança se encolhendo durante o sono, são os comportamentos mais autênticos. Sem câmeras, eles não atuam. É quando os dados mais valiosos são colhidos. Laura segurou o papel com os lábios cerrados. Obrigada, Álvaro. Eu vou usar isso. Naquela noite, Laura sentou-se no meio da sala.
Diante dela, 3 pilhas de documentos, HDS, gravadores, dispositivos desmontados. Ela começou a gravar. Sem iluminação especial, sem filtros. Apenas ela mais magra, com olheiras profundas, mas com um olhar firme. Olá. Eu sou Laura Soares. Moro em Campinas com minha filha de 10 anos. Um dia, acreditei que minha casa era segura e até descobrir que estava sendo filmada, ouvida e analisada durante meses por alguém que dividia o teto comigo, um estudante de ciência da computação chamado Tiago Mendes. Ela mostrou, um a um, os dispositivos. Mostrou vídeos. Cada vez que exibia uma prova, fazia uma pausa de alguns segundos para que o espectador compreendesse a gravidade. Essa sou eu chorando. E esse é o trecho com a etiqueta de estado frágil, comportamento de fricção repetida nas mãos. Essa é minha filha Inês dormindo. E essa é a descrição de índice de vulnerabilidade infantil, alto. Sua voz não era alta. Mas havia uma força brutal naquela calma. Isso não é só violação de privacidade. É o desmonte de cada camada pessoal que eu e minha filha tínhamos. Ela encerrou o vídeo com um apelo. Se você é mulher, mãe, pai, alguém que já alugou um quarto, e questione. Não pense que o silêncio resolve. Fale. Antes que mais alguém vire apenas dado. Luciana foi a primeira a assistir à gravação. Assentiu com os olhos marejados. É isso, Laura. Você não é vítima. Você é guerreira. Laura sorriu, cansada. Não quero ser heroína. Só não quero que mais ninguém viva com o medo que eu vivi. No dia seguinte, ela enviou o vídeo e o rascunho do texto para 3 grandes redações, em Folha de São Paulo, O Globo e Estadão. Com o título Minha História, e há de milhões que podem ser as próximas vítimas. Depois disso, ela se sentou, segurou a mão de Inês e perguntou: e se um dia a mamãe aparecer na televisão, o que você acharia? Inês inclinou a cabeça. É sobre o caso do Tiago, né? Laura assentiu. Eu acho e que a mamãe devia contar tudo. Pra ninguém pensar que eu sou só personagem de uma história que a mamãe inventou. Laura ficou paralisada. Você sabia? Eu vi a mamãe escrevendo, chorando às vezes. E eu não quero que a mamãe tenha que esconder mais nada. Laura abraçou a filha. Pela primeira vez em semanas, deixou as lágrimas caírem sem vergonha. Lá fora, a chuva ainda não cessava. Mas para Laura, a parede do silêncio começava a rachar. 3 dias depois de enviar o material aos 3 jornais, Laura recebeu a primeira resposta do Estadão. Prezada Senhora Soares. Confirmamos o recebimento dos documentos e do vídeo enviados. A equipe de investigação do jornal está analisando a veracidade e as implicações legais do caso. Solicitamos, se possível, o envio de dados adicionais relacionados a terceiros que a senhora suspeite terem envolvimento, especialmente empresas receptoras dos dados. Atenciosamente. Paloma Martins. Equipe de investigação Estadão. Laura leu e não se sentiu aliviada. Não porque o e-mail fosse frio, mas porque era formal demais. Cauteloso demais. Ela entendia que estavam apenas fazendo a verificação antes de publicar. Mas era exatamente essa cautela que dava tempo para pessoas como Tiago apagarem seus rastros. Luciana entrou na sala com o notebook nas mãos. Achei umas coisas. Melhor você sentar. Laura assentiu e puxou uma cadeira. Luciana abriu um fórum fechado chamado iForLife, onde membros discutiam aplicações de inteligência artificial no cotidiano, desde ajustes em aspiradores robóticos até o treinamento de sistemas de resposta emocional ou com vídeos reais. Luciana apontou para uma postagem antiga, de cerca de 5 meses atrás. Usuário, Henrique_M93. Tópico, criando conjunto de reações personalizadas com dados reais. Estou desenvolvendo um conjunto de reações de inteligência artificial baseado no comportamento de uma mulher solteira, incluindo mudança de expressão facial, reações antes e depois do choro, movimentos das mãos em estados de ansiedade, etc.
Tudo rotulado manualmente a partir de vídeos reais, câmera escondida. A resposta neural do sistema está impressionante. PS, alguém sabe como otimizar a conexão de micro BLE com servidor AWS? O sistema cai quando ligo o secador de cabelo. Laura encarou as palavras "ou câmera escondida" ou como se estivessem em chamas. Você tem certeza que é ele? Luciana assentiu. O IP bate com o que Tiago usava, conforme o código que extraí do relógio. E além disso, encontrei a foto de perfil antiga dele e uma postagem onde ele falava sobre o grupo de pesquisa Deep Signal, fundado por estudantes. Laura bateu com força na mesa. Então ele não fazia isso por curiosidade. Ele se exibia, compartilhava, queria ser reconhecido e com dados roubados de mim e da minha filha? E não só isso, continuou Luciana. Descobri que ele fazia estágio remoto na Neural Data SA, com sede em Belo Horizonte. Essa empresa já foi advertida por usar padrões de comportamento extraídos de vídeos de origem duvidosa em um protótipo de inteligência artificial para cuidado de idosos. E ainda está funcionando? Está. Por que ninguém denunciou formalmente? E ninguém teve coragem de investigar e até agora. Naquela tarde, enquanto preparava o jantar, o celular de Laura tocou. Número desconhecido. Alô? Uma voz masculina jovem respondeu, hesitante. A senhora é Laura Soares? Sim. Quem fala? Eu sou Pedro Mendes, estudei na mesma turma que o Tiago. Eu não tenho provas concretas, mas achei que a senhora devia saber de uma coisa que ele disse e algo que nunca vou esquecer. O quê? O melhor dado é o que não sabe que é dado. Laura apertou o telefone com força. Onde ele disse isso? Na aula de análise de comportamento, semana passada. O professor falava sobre limites éticos na coleta de dados, e o Tiago soltou isso com um sorrisinho. Todo mundo riu, acharam que era piada. Mas, e quando olhei nos olhos dele, não vi brincadeira nenhuma. Laura agradeceu e desligou. A imagem de Tiago lhe veio à mente: olhos escuros, postura serena, voz calma. Um dia ela confiou nele. Deixou que morasse sob o mesmo teto. Mas agora, entendia que aquele silêncio não era gentileza. Era frieza. Cálculo. Domínio. Na noite seguinte, chegou um comunicado da comissão disciplinar da universidade. Comunicamos que foi iniciada uma investigação preliminar em relação ao estudante Tiago Mendes, do curso de Ciência da Computação, com base nos documentos fornecidos. Durante o processo, o estudante não terá acesso a servidores, laboratórios ou conta institucional. A decisão final dependerá da apresentação de provas legais pelas autoridades competentes. Laura leu sem saber se sentia aliviada por alguma atitude enfim ter sido tomada ou indignada por ter demorado tanto. Ela mandou uma mensagem para Luciana. Eles suspenderam o acesso do Tiago. Mas eu quero mais. Luciana respondeu. Eu também. Você tem um e-mail da coordenadora? Acho que tá na hora de mandar isso. Ela anexou o link de uma postagem privada que Tiago fez num grupo fechado no GitHub. Uma inteligência artificial que aprende apenas com vídeos reais, sem edição, sem sugestão, sem simulação, é a única que entende o ser humano. Eles não precisam saber que estão sendo observados. Eles só precisam viver. Na mesma hora, algo inesperado aconteceu. Um e-mail chegou. Era de Natália Andrade, jornalista investigativa veterana da Folha de São Paulo. Laura. Estou acompanhando seu caso. Queremos entrevistá-la não para contar uma tragédia, mas para expor o lado sombrio da chamada inteligência artificial doméstica. Posso ir até a Vila Mariana neste fim de semana. Por favor, mantenha contato. Laura sorriu. Pela primeira vez em semanas, um sorriso verdadeiro. Ela ligou para Luciana. Talvez, e a parede esteja começando a trincar. Ainda não é suficiente, respondeu Luciana. Eu quero que ela desmorone. Enquanto preparava os materiais para a reunião com Natália, Laura percebeu algo estranho: Inês já não cantava mais. O que foi, meu amor?
Perguntou enquanto lavavam a louça juntas. Inês balançou a cabeça. Quando eu canto, e parece que alguém ouve. Eu não quero. Laura se sentou. Filha, e o Tiago já não tá aqui. Não tem mais câmeras. Ninguém tá ouvindo você. A mamãe tirou tudo. Mas, e ele já sabe, né, mãe? A pergunta travou Laura. Porque era verdade. Ele sabe, e até quando eu conversava com a boneca. Ele perguntou por que eu chamei o gato de Nuez. Mas, e eu nunca contei pra ele. Laura não lembrava de ter falado isso. Mas talvez Tiago tivesse escutado. Talvez ele tenha extraído de algum trecho de áudio. Talvez cada segundo naquela casa até os menores tivesse sido rotulado, analisado, classificado. No dia seguinte, Natália Andrade chegou à casa de Laura. A jornalista usava óculos de aro redondo, cabelo cacheado preso num coque, e tinha o olhar de quem já vasculhou milhões de linhas de dados bancários por uma planilha suspeita. Ela ouviu Laura em silêncio, sem piscar. Ao final, colocou a mão sobre a pasta de documentos e perguntou: Você está pronta para transformar isso em manchete? Laura olhou para Inês. A menina coloria um gatinho azul. Enquanto minha filha estiver segura, e estou pronta. Natália assentiu. Vamos começar com a frase do Tiago: o melhor dado é o que não sabe que é dado. Essa é nossa acusação perfeita. Naquela noite, quando Laura apagou a luz, o som de 13x tinha sumido por completo. Mas, no lugar dele, no escuro, ela ouvia sua própria voz. Clara. Firme. Sem tremores. E, acima de tudo, sem silêncio. Laura não conseguiu dormir. O relógio marcava 2h13 da madrugada. Ela estava deitada havia mais de 3 horas, mas seus olhos permaneciam abertos, expostos como o quarto sem cortinas. O abajur permanecia desligado. Há dias, ela deixará de usar qualquer luz noturna. Não queria correr o risco de ver reflexo em nenhum possível dispositivo, real ou imaginado. Contava em silêncio as respirações regulares de Inês no quarto ao lado. Depois, fechou os olhos e tentou se render à sonolência nebulosa. Mas o sono não vinha. Em seguida, veio o som da chuva batendo levemente contra o vidro da janela e, na mente de Laura, o ruído de 13x impregnado no inconsciente, mesmo já não estando mais ali. Laura sabia que estava vivendo num estado de vigilância permanente, mesmo com o vigia já ausente. Ela acreditara que, uma vez removidos os dispositivos, expostos os dados, revelada a verdade, o pânico desapareceria. Mas não. O pesadelo não estava no olho que observa, mas no fato de que ela havia sido estudada, analisada, lida como um livro aberto no meio da noite. E o pior de tudo, ela já não sabia se algum dia tinha vivido algo que fosse verdadeiramente só dela. Na manhã seguinte, Laura tentou preparar café, mas sua mão tremia tanto que derramou metade da xícara. Luciana chegou cedo, trazendo uma nova pasta com documentos atualizados do grupo de jornalistas investigativos da Folha de São Paulo. Eles estão rastreando pagamentos da Centivox. Tem uma transação suspeita feita de forma anônima para uma conta intermediária no Uruguai. E a data da transação bate com o dia em que os dados do teu dispositivo começaram a ser enviados. Então quer dizer que pode ser que o Tiago tenha sido pago para instalar os dispositivos. Não foi só curiosidade pessoal, foi missão. Laura soltou um riso amargo. Ou seja, e eu perdi para um contrato comercial. Luciana sentou-se ao lado dela e colocou a mão em seu ombro. Não. Você foi a primeira a falar. Posso apostar que essa não foi a primeira vez que fizeram isso. Mas você foi a primeira a resistir até o fim. E eu me sinto desmanchando em pedaços. Luciana ficou em silêncio. Depois falou, com uma doçura rara. Laura, você está vivendo em um nível de realidade que nunca conheceu. O mundo que eles criaram, onde mulheres como você são transformadas em matéria-prima de dados, não só dói, ele faz você duvidar da sua própria existência. Mas eu tô aqui. Eu te vejo. Você é real. Você não é dado. Laura chorou.
E dessa vez, não precisou conter. Naquela noite, Inês começou a falar dormindo. Laura acordou sobressaltada ao ouvir a voz da filha vinda do quarto ao lado. Não grava mais, moço. Ela se levantou imediatamente e correu até o quarto. Inês estava encolhida, agarrada ao Pepito, suando na testa. Inês. Filha. Acorda. Inês abriu os olhos, em pânico. Mãe, o Tiago filmava eu também? A pergunta deixou Laura sem palavras. Ela abraçou a filha, acariciando-lhe os cabelos com mãos trêmulas. Não, não mais, meu amor. Eu juro. A mamãe tirou tudo. Ninguém vai te machucar. Inês começou a chorar. Não era por causa do pesadelo, mas pela sensação de invasão, mesmo sem entender completamente o que isso significava. Laura abraçou forte, os olhos fixos na parede. A parede onde Tiago havia furado, parafusado, alegando que era para fixar melhor a estante. Ela mal podia acreditar que permitiu que alguém como ele vivesse em sua casa. Com sua filha. No dia seguinte, Laura decidiu fazer o que nunca havia tido coragem de fazer uma live e contar tudo publicamente. Sem imprensa. Sem edição. Sem cortes. Só ela, a câmera, e a verdade. Luciana ajudou a montar o celular. Você tem certeza? Depois que subir, não tem volta. Laura assentiu. Justamente por isso tem peso. Ela posicionou o celular, apertou o transmitir. Na tela apareceu, vá ao vivo. Olá. Eu sou Laura Soares. Já fui uma mulher discreta, que trabalhava de casa e criava a filha sozinha. E eu acreditava que meu apartamento era o lugar mais seguro do mundo. Ela contou tudo. Desde o momento em que alugou o quarto, até o som estranho à noite, a luz vermelha debaixo da cama, os dados enviados à nuvem. E depois, o episódio em que Tiago perguntou a Inês que roupa ela usava para dormir. Eu sei que talvez muitos não vão acreditar em mim. Porque não há sangue, não há arma do crime. Só há dados. Mas esses dados são meu sangue, minha memória, meu corpo e o corpo da minha filha sendo roubados, pedacinho por pedacinho. O Tiago estudava inteligência artificial. Ele sabia como usar a tecnologia para entender emoções humanas. Mas, em vez de construir, ele escolheu destruir. Ela pausou. Olhou diretamente para a câmera. E se hoje eu me calar, amanhã pode ser outra mãe. Outra criança. Servindo de base para treinar um algoritmo que aprende a reagir ao medo real. Porque este mundo está começando a tratar seres humanos como recursos digitais. E concluiu com uma frase. Não peço pena. Só peço que encarem esta verdade. E ajam. A transmissão durou 18 minutos. Quando terminou, 2.300 pessoas haviam assistido ao vivo. E em menos de 2 horas, o vídeo foi compartilhado quase 9.000 vezes. Os jornais começaram a ligar. Não só os 3 primeiros, mas também veículos da Alemanha, França, e até a BBC. A universidade foi forçada a se pronunciar. Pela primeira vez, o nome Tiago Mendes apareceu publicamente. E não mais como o aluno destaque da computação, mas como o suspeito de violação grave de dados pessoais. A polícia abriu um inquérito. Laura protocolou oficialmente a queixa. Ela não sentia felicidade. Nem alívio. Apenas o começo de algo real. Numa tarde, enquanto guardava roupas no quarto, Inês entrou com uma folha na mão. Olha, mãe. Laura viu. Um desenho feito com giz de cera, um quarto pequeno, com 2 pessoas, uma grande e uma pequena deitadas na cama, abraçadas. No teto, vários olhos riscados com um X vermelho. O que você desenhou, filha? Inês sorriu. Nosso quarto. Mas agora, todos os olhos estão apagados. Laura pegou a filha no colo, enfiou o rosto em seus cabelos com cheiro de shampoo de morango. Não disse nada. Porque não precisava dizer nada.
Naquela noite, Laura foi até a sala, retirou o relógio de parede antigo, o mesmo que Tiago dissera ser um presente de agradecimento. Ela o colocou numa sacola e desceu até a lixeira do prédio. Jogou-o fora. Quando voltou, abriu todas as janelas do apartamento. O ar fresco da noite invadiu. Pela primeira vez em muitos meses, quando se deitou, não havia 13x, nem luz vermelha, nem Inês falando dormindo. Apenas a respiração tranquila das duas. E o silêncio verdadeiro. 12 dias após a live, a Universidade de São Paulo publicou um comunicado oficial, em português e em inglês. Diante de suspeitas envolvendo condutas antiéticas e ilegais por parte do aluno Tiago Mendes, do curso de Ciência da Computação, a faculdade decidiu suspender temporariamente suas atividades acadêmicas e o acesso aos sistemas internos da universidade enquanto durar a investigação. Esta medida foi adotada conforme o artigo 43, parágrafo 2º, do Regulamento de Graduação. Laura leu o comunicado 3 vezes. Não para verificar se era real, mas para obrigar-se a aceitar que, finalmente, aquilo estava sendo chamado pelo nome certo. Dentro do apartamento, Inês ria. Ela acabará de montar um unicórnio de Lego e acenava para a mãe. Laura se levantou, caminhou até a filha e a abraçou forte. Inês, lembra quando você me perguntou, nossa casa é segura? Inês assentiu. Acho que agora, e ela começou a ser de novo. Luciana apareceu naquela tarde, com 2 motis de kiwi e um caderno de anotações. E aí, minha irmã de guerra disse, pousando o copo na mesa, tenho notícia quente vinda direto da computação. Uma amiga minha da biblioteca contou que o Tiago acabou de ter o notebook pessoal e o laptop da universidade apreendidos. A polícia esteve lá. A polícia? Laura arqueou as sobrancelhas. É oficial? Sim. A universidade encaminhou todo o dossiê, os dados, os áudios e as provas eletrônicas para a equipe de crimes cibernéticos da Polícia Federal. Laura se sentou. Então, e acabou. Luciana balançou a cabeça. Não. Está só começando. 2 dias depois, a polícia ligou para Laura. A voz masculina era grave e firme. Somos da equipe de investigação de crimes de alta tecnologia. Eu sou o capitão Fernando Santos. A senhora é Laura Soares, correto? Sim, sou eu. Estamos realizando uma busca na antiga residência do suspeito Tiago Mendes, na Zona Oeste. Já apreendemos 3 HDS externos, um NAS doméstico e um servidor mini montado por ele mesmo. Todos os dispositivos estão criptografados. Mas, com base nos dados que a senhora forneceu, temos justificativa legal para solicitar a quebra da criptografia. Laura apertou o celular com tanta força que a palma ficou branca. O senhor pode me dizer, e se há outras pessoas gravadas? No momento, não podemos afirmar com precisão. Mas há essa possibilidade. Silêncio. E minha filha? Sua voz tremia. Vamos priorizar a análise de todas as partições de armazenamento que contenham qualquer referência a menores de idade. Se for constatado qualquer tipo de violação, agiremos imediatamente conforme o artigo 197 do Código Penal Brasileiro. Laura mal conseguia respirar. Mas sabia que esse era um grande passo. 3 dias depois, a notícia explodiu em rede nacional. Folha de São Paulo, O Globo, Estadão e até a TV Globo noticiaram. Estudante de computação suspenso por coletar dados ilegais de locatários, incluindo mulheres e crianças. Câmeras ocultas, análise comportamental e violação da Lei Geral de Proteção de Dados. Startup de inteligência artificial em Belo Horizonte acusada de receber dados sem consentimento. No Jornal Nacional, a apresentadora leu com clareza. Segundo especialistas jurídicos, este pode ser o primeiro caso no Brasil em que a coleta não consentida de dados privados por meio de dispositivos espiões é julgada como crime autônomo. Laura estava sentada no sofá, em silêncio. Inês deitava em seu colo, os olhos semicerrados. É você ali, mamãe? Perguntou baixinho ao ver a imagem da mãe no telejornal. É sim. Mas não se preocupe.
A mamãe está falando para que outras pessoas fiquem seguras. Não é pra gente sofrer mais. No dia seguinte, Laura formalizou a queixa no Tribunal Regional. Foi com Luciana, passando pelo cordão de jornalistas reunidos do lado de fora. Alguns a reconheceram e gritaram: Senhora Soares, a senhora acha que Tiago Mendes agiu sozinho? Pretende processar a empresa que recebeu os dados? Sua filha está bem? Laura não respondeu. Entrou no tribunal de cabeça erguida, casaco cinza, olhar firme. O processo continha 147 páginas de documentos, anexos de 3 HDS extraídos, além de cópias autenticadas fornecidas pela Polícia Federal. No processo constavam 3 acusações. 1. Violação de privacidade e inviolabilidade de domicílio. 2. Extração e uso indevido de dados pessoais. 3. Infrações à Lei Geral de Proteção de Dados e aos Direitos Digitais. Junto havia um pedido formal de ampliação da investigação à empresa Neural Data S.A., suspeita de ter recebido os dados originais das câmeras ocultas. A polícia confirmou à imprensa que nos HDS apreendidos havia 8 pastas com nomes de outras mulheres, contendo arquivos semelhantes aos de Laura, vídeos, tabelas de comportamento, etiquetas, dados de sono. A informação causou comoção. Ninguém imaginava que um estudante jovem seria capaz de manter um esquema tão sofisticado por quase um ano, protegido pela aparência de o discreto e educado. Um jornalista comentou no Twitter: Tiago não é só um pervertido. Ele é o símbolo do que acontece quando a tecnologia cai nas mãos de quem não tem ética nem limites. Uma semana depois, Inês começou o acompanhamento no Centro Psicológico Infantil Municipal. A psicóloga Beatriz Cardoso, por volta dos 40 anos, magra, sorriso acolhedor, recebeu a menina. Inês parece ser muito sensível e inteligente. Mas ela carrega uma culpa como se tivesse feito algo errado, mesmo sem nenhuma responsabilidade. Laura assentiu. Ela se sente ferida, mas não sabe exatamente o motivo. Só entende que alguém estava olhando. Não compreende ainda o que é invasão. Beatriz entregou um caderno a Laura. Peça para ela desenhar todos os dias. Cada desenho será uma forma de contar. Não force palavras. Os traços vão falar. Naquela noite, Inês desenhou uma imagem dela e a mãe em frente a uma porta aberta. Fora da porta, luz. Atrás, uma figura encolhida na escuridão, com as mãos sobre o rosto. Quem é esse, filha? Inês balançou a cabeça. Não sei, mas acho que é alguém que não pode sair mais. A escola de Inês também organizou um encontro especial com pais e mães e dispositivos inteligentes e segurança no ambiente doméstico. Laura foi convidada a falar. Subiu ao palco de um pequeno auditório com cerca de 60 adultos, a maioria pais como ela, com rostos ansiosos e curiosos. Eu sou Laura Soares. Não venho aqui como vítima. Venho como mãe. Como alguém que um dia achou que um relógio antigo na parede era só um relógio. Que um inquilino educado era confiável. E que, se você não dissesse nada de errado, ninguém te observaria. Ela olhou para os rostos atentos. Mas a verdade é que tudo na sua vida privada pode ser digitalizado, recortado, rotulado, vendido se você não souber protegê-lo. Até as menores coisas, o riso do seu filho, o olhar que você lança a uma foto antiga, o hábito de coçar o queixo quando está nervoso. Tudo pode virar dado, para algo que você nunca autorizou. O auditório ficou em silêncio absoluto. Não podemos ensinar nossos filhos a evitar todos os perigos. Mas podemos ensinar que existem limites. Coisas que ninguém tem o direito de tocar. Seja quem for, diga o que disser. Um pai no fundo da sala levantou-se e começou a aplaudir. Aos poucos, todos seguiram. Luciana, na primeira fileira, tinha os olhos cheios de lágrimas. Ela mandou uma mensagem para Laura ao final. Nunca te vi tão clara quanto hoje. Você não só recuperou sua casa. Você recuperou sua narrativa. 2 meses após o protocolo do processo, Tiago Mendes foi oficialmente denunciado.
O advogado de Laura, Sérgio Veloso, que já havia representado vítimas no escândalo de dados de 2018, disse em reunião reservada: "Isso já não é mais um caso pessoal, Laura. Está virando um marco jurídico." Marco? Primeira vez no Brasil que alguém é denunciado por coleta sistemática de dados comportamentais para treinar inteligência artificial sem consentimento das pessoas envolvidas. Laura permaneceu em silêncio. Em suas mãos, o Jornal da Manhã estampava a manchete: "Inteligência Artificial, Ética e a Lei em Conflito, o caso Tiago Mendes." Abaixo, a imagem de um jovem de rosto encoberto sendo escoltado por 2 policiais. Inês, ao lado, desenhava, alheia a tudo. Estava colorindo o céu de azul claro com giz de cera. Com a ampla divulgação do caso, a empresa Neural Data S.A., que teria recebido os dados de Tiago, foi alvo de fiscalização. 3 dias depois, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, anunciou uma multa administrativa de R$ 2.500.000 por uso de dados com indícios de obtenção ilegal, sem verificação da origem ou condições de coleta. Ao mesmo tempo, a Centivox foi obrigada a remover completamente todo o sistema de inteligência artificial treinado com os dados fornecidos por Tiago. Enviar uma carta de desculpas pública por escrito a cada pessoa afetada. Congelar totalmente o projeto de desenvolvimento da Emotion AI versão interna. Laura recebeu a carta de desculpas uma semana depois. O papel trazia um cabeçalho frio, com assinatura digital, sem emoção. "Nós, da empresa Neural Data S.A., pedimos sinceras desculpas à senhora Laura Soares e à sua filha, Inês Soares, por termos recebido e processado dados coletados de forma ilegal das duas. Comprometemo-nos a nunca mais utilizar esses dados em nenhuma plataforma." Laura terminou de ler, guardou no armário e não disse nada. Luciana, por outro lado, deu uma risadinha sarcástica. "Eles só pedem desculpas porque foram pegos. Não porque sabem que foi errado." Laura assentiu. "Mas pelo menos, eles não podem continuar." Inês começou a rir mais. Ia à escola com regularidade, comia bem, não acordava mais assustada à noite. Numa noite, entrou de mansinho no quarto de Laura, escondendo uma folha de papel atrás das costas. "Mamãe, tenho um presente para você." Laura sentou-se, pegou a folha. Um desenho, uma casinha branca, 2 pessoas deitadas na cama, estrelas brilhando no teto, janela escancarada. Do lado de fora, o sol nascendo. "Você desenhou isso quando?" "Quando a mamãe já estava dormindo. Eu vi que a mamãe respirava bem direitinho, então soube que podia desenhar." Laura puxou a filha para o colo. Ela percebeu algo simples, e a felicidade não volta junto com a justiça. Ela volta quando temos coragem de encarar o medo sem desviar o olhar. Um dia, Laura recebeu um e-mail da equipe organizadora do TED São Paulo. "Ficamos profundamente inspirados com sua história e sua coragem em retomar o controle do espaço privado. Gostaríamos de convidá-la a palestrar no próximo TED São Paulo com o tema Redefinindo o Lar no Mundo Digital. Se aceitar, por favor, confirme até o dia 12. Laura não respondeu de imediato. Precisava de tempo. Depois do jantar, enquanto lavava a louça com a filha, perguntou: "Se a mamãe falar num palco, sobre nossa casa, sobre tudo o que aconteceu, e você vai ficar triste?" Inês pensou um pouco, depois balançou a cabeça. "Acho que a mamãe tem que falar. Porque a mamãe deixou nossa casa segura de novo. Outras pessoas precisam saber como fazer isso." Laura assentiu, com um leve sorriso nos lábios. Abriu o notebook, digitou na resposta: "Eu aceito. E vou contar tudo." No dia em que Laura subiu ao palco do TEDx, o auditório estava em completo silêncio. Ela usava uma camisa branca, cabelo preso de leve, a luz destacando o rosto sereno, mas firme. Costumamos pensar que casa é o lugar mais seguro. O lugar onde somos nós mesmos, deixamos a guarda baixa, até podemos ser frágeis sem medo de nos machucar. Fez uma pausa. "Mas, para mim,
casa foi o lugar onde fui gravada, analisada, fragmentada em cada gesto e vendida como uma sequência de dados anônimos. Eu não sabia que estava sendo vigiada. E, quando soube, perdi a capacidade de acreditar que o espaço ao meu redor ainda me pertencia. O público não se mexia. Vivemos numa era em que o olhar do outro não vem só pela câmera, mas por sistemas de aprendizado de máquina, por algoritmos que sabem mais que nossos ex-namorados. Precisamos redefinir o conceito de privacidade não só online, mas dentro do nosso próprio quarto. Ela relatou a descoberta dos dispositivos, o sentimento de perda de liberdade e o pânico ao saber que sua filha também era alvo. Depois contou sobre o silêncio da escola, do sistema, das pessoas que a aconselharam ao deixar tudo quieto. Mas eu não deixei. Porque se eu me calasse, nunca mais dormiria tranquila na minha própria cama. E minha filha cresceria achando que, quando somos violados, o melhor é esquecer. A plateia levantou-se aplaudindo após essa frase. Não era um aplauso por beleza, mas por coragem, por verdade e por um amor materno como muralha. Após o TEDx, o vídeo da palestra de Laura se espalhou. Em apenas uma semana, mais de 1 milhão de visualizações e milhares de comentários com histórias semelhantes. Uma mulher de Florianópolis escreveu: suspeitava que meu ex-marido tinha colocado câmera no meu quarto depois do divórcio. Mas não tinha provas. Depois que ouvi a Laura, comecei a revisar tudo na casa. Encontrei uma microcâmera dentro de um relógio de parede. Um professor do ensino médio em Porto Alegre mandou. Compartilhei a palestra na aula de cidadania digital. Um aluno de 16 anos disse: eu não sabia que a câmera podia aprender meus hábitos. Achei que ela só filmava. Laura não respondeu todas as mensagens, mas salvou todas numa pasta chamada Oecos. Um mês depois, ela chamou um eletricista para trocar todo o sistema de tomadas, fios e interruptores da casa. Os espelhos foram adesivados atrás com camada refletiva para impedir a instalação de dispositivos. O novo relógio de parede era analógico, movido a pilha AA, sem circuito eletrônico. Luciana veio visitar, olhou ao redor e riu. Você tá construindo um bunker da era digital, é? Laura riu de leve. Não. Só tô reconstruindo a confiança. Numa noite, enquanto comiam pudim, Inês perguntou: mamãe, e agora nossa casa é o lugar mais seguro? Laura olhou para a filha. Pensou alguns segundos, depois assentiu. Sim. E não é porque não tem mais câmeras. É porque agora a gente não tem mais medo. Inês sorriu, serviu mais leite. Estendeu a mão e tocou a palma da mãe. Laura apertou de volta leve, mas firme. Quando a luz do quarto se apagou, Laura deitou-se, cobriu Inês. A menina dormia profundamente, abraçada ao ursinho Pepito, que agora tinha a orelha costurada com linha vermelha. O travesseiro exalava lavanda suave. A cortina balançava ao vento do verão. Não havia mais cliques. Nem luz vermelha. Nem ruído às 22h45. Só o silêncio absoluto. Só a respiração tranquila. Só mãe e filha, e um mundo novo acabado de reconquistar. A história é um forte alerta sobre a violação da privacidade na era digital. Por trás de uma aparência comum, o mal pode infiltrar-se através de tecnologias sofisticadas e da indiferença social. A maior lição é: não se cale quando seus limites forem ultrapassados. Precisamos aumentar a consciência sobre segurança de dados, ensinar as crianças a se protegerem e ter coragem de denunciar quando formos feridos. Privacidade não é luxo, é base da liberdade e da dignidade humana. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.